Aqui, façam um favor para mim, vocês vão pegar o caderno de história, vão abrir o caderno de história na atividade de segunda-feira e nós vamos corrigir ela agora, rapidinho, tá? Nada de fazer hora, porque senão a aula fica muito extensa. Eu vou tentar ser o mais breve possível também para o vídeo não ficar muito pesado. Era para vocês copiarem o quadro, né, que estava lá na página 39. Eu acho que eu até passei o quadro para vocês na atividade online e completar esse quadro com as informações da Revolução Industrial. Qual que foi a minha ideia? Dar uma introdução na matéria sem carregar demais, sem ficar maçante e uma coisa que vocês conseguissem fazer sozinhos também a partir da videoaula e da matéria do livro. Então, onde e quando começou a Revolução Industrial? A Revolução Industrial, ela começa na Inglaterra, em meados do século XVIII. Quando a gente fala meados do século, a gente está falando metade do século, né? Então, se um século tem 100 anos, meados do século XVIII, né? Nós vamos falar aí, por exemplo, 1750, mais ou menos. Ou 1750 para frente, ok? Razões do pioneirismo inglês. Primeira coisa que vocês têm que ter em mente. Pioneirismo. Por que que a Inglaterra saiu na frente? Primeiro, porque alguém tem que sair na frente, né? Não tem como. Isso é inevitável, a gente não tem como fugir. A Inglaterra tem que ter uma razão. Por que que foi ela que foi o primeiro país a criar uma indústria, né? E aí a pergunta do exercício aí, do segundo ponto do quadrinho. Então, razões do pioneirismo inglês. Primeiro, os capitais acumulados por meio da pirataria na costa da Ásia, África e América e do comércio internacional, incluindo, inclusive, o tráfico de escravos. Por falar em escravos, ontem foi aniversário da Lei Áurea, né? 13 de maio. A Lei Áurea foi assinada dia 13 de maio de 1888, só para lembrar para você. Capital em geografia significa dinheiro. Pirataria era o que eles buscavam e levavam para poder ganhar dinheiro lá no continente europeu, ok? Depois, segundo ponto, mão de obra farta e barata. Então, eles tinham muita gente para trabalhar e que cobravam muito pouco por esse trabalho. Por que que tinha mão de obra farta e barata? Porque, na verdade, tinha ocorrido o famoso cercamento. E a partir dos cercamentos na Inglaterra, o que aconteceu? Os camponeses foram expulsos da terra deles, não tinham onde morar, onde cultivar e recorreram às fábricas para sobreviver. Conforme eles não tinham emprego, eles cobravam barato pelo trabalho deles. Terceiro ponto, existência de ricas minas de carvão e de ferro. O carvão e o ferro, eles são necessários para quem? Para a indústria. Então, gente, além do carvão e do ferro ser necessário para a indústria, né, eles tinham um comércio interno que se desenvolveu graças à abolição dos antigos direitos feudais. Então, eles também já comercializavam no continente europeu. A força do puritanismo. O puritanismo, ele não condenava o quê? O lucro. E o que ele pregava? Uma vida disciplinada, voltada para o trabalho e para a oração. Então, isso favorecia. Na cabeça das pessoas, não tinha nada de errado em trabalhar, mesmo que fosse por um salário baixo. E a famosa Revolução Gloriosa, que nós já vimos essa matéria, foi a última matéria que vimos antes da pandemia, ela acontece em 1688 e ela confere uma estabilidade política. Então, o que a Revolução Gloriosa faz? Ela cria uma condição para que o capitalismo se desenvolva dentro da Inglaterra. Então, tá aí a resposta da questão número 2, ok? Eu vou fazer o seguinte com vocês. Essa parte aqui, vocês vão ter ela no livro também, tá bom? Eu vou conferir para vocês a página direitinho e mando. Para quem errou, corrigir isso aí. Vocês podem pegar também, a partir da explicação que eu fiz na correção, o que vocês podem fazer? Vocês podem fazer um apanhado geral da matéria, né? Para aprender melhor, porque o pioneirismo inglês ele é muito importante.
Tem um outro fator que não foi citado no livro de vocês, mas que foi citado na videoaula. Esse aí eu quero que vocês me respondam no privado. Qual o fator que não tem no livro, mas tem na videoaula, tá bom? Eu estou esperando a resposta de vocês à tarde, né, no final do dia. Depois vem aí, máquina que se tornou um marco na Revolução Industrial. A máquina que se tornou um marco na Revolução Industrial foi a máquina a vapor. Eu acho que a maioria até acertou essa questão. A máquina a vapor, ela foi criada por James Watt. Ok? Então, ela foi muito importante lá na Revolução Industrial. Inventos que revolucionaram os meios de transporte, né? Transportar mercadoria. Se eu tinha uma indústria, se eu tenho uma fábrica, eu tenho que transportar o meu produto. Hoje, por exemplo, a maioria do produto no Brasil, ela é transportada a partir de caminhões.